Olá a todos, dando sequência a nossas aulas da restrição do Estado sobre a propriedade privada, hoje nós vamos falar especificamente de tombamento. Se fala, né? Olha, foi tombado o patrimônio, foi tombado um prédio, foi tombado um bem. Na verdade, tombamento é uma palavra de origem portuguesa, na Torre de Tombo, onde o governo português fazia todos os registros e apontamento dos seus bens, do patrimônio no qual ele via adquirir com o tempo. Então nós, usando esta palavra também, usamos o tombamento como um ato, hoje significado para nós, como um ato administrativo, tá? Realizado pelo poder público com um objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de uma legislação específica, preservação de bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também valor afetivo para uma população, impedindo que venha a ser destruído ou descaracterizado. Nós tivemos o tombamento, por exemplo, do frevo, aonde foi gravado a sua cultura, o seu desenvolvimento. Para quê? Para que no futuro venha a preservar as mesmas características. Foi também, por um chamado bem material, as baianas do acarajé. Para quê? Para que a receita não se mudasse com o tempo e assim viesse a preservar aquela comida que há muitos e muitos anos vem sendo feita, que iniciou-se com os escravos, e isso vem a perpetuar para futuras gerações. Isso é uma preservação. Isso é um tombamento. Tombar no sentido de preservar. Como eu disse, ele é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele é feito pelo poder público, é uma manifestação unilateral de vontade da administração, que, agindo nesta qualidade de administração pública, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir declarações de direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Este ato, competência, forma, deve ser exteriorizado por quem assim o detém. E eu disse também que o tombamento é aplicado através de uma lei específica. Se eu falo de uma lei específica, eu tenho que ter em mente quem pode legislar sobre a respectiva matéria. Lá no artigo 24 da Constituição Federal, diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, lá no inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Então, eu já tenho uma garantia constitucional me informando quem pode legislar. E existe uma lei específica, ela é um pouquinho velha, mas ela ainda está em vigor, que é o Decreto-Lei número 25 de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e suas modificações futuras. Tá? O tombamento também ele vai me indicar quais são os bens que devem ser tombados, ou melhor, quais são os bens que podem ser tombados, ou garantidos, ou preservados. Também inserido na Constituição Federal, lá no seu artigo 216, diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem
as formas de expressão, os exemplos que eu dei do carajé, da dança do frevo, os modos de criar e fazer e viver de áreas quilombolas, tá? A criação científica, artística e tecnológica, a proteção de estátuas, tá? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, o conjunto urbano e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tudo isso que vem a preservar a história de um povo, no nosso caso, do povo brasileiro, pode ser objeto de tombamento. Como vocês estão percebendo, eu estou falando de bens e patrimônios nacionais. Há também os internacionais. Nós temos aí, né, as ladeiras da Bahia, né, que são proteção histórica e cultural da Unesco, né, proteção da humanidade da Unesco. E isso também pode ser feito. Segundo a nossa Constituição, tá, o tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural, ambiental, de um município, de um estado ou da própria nação, tá? Como eu acabei de falar, pode haver também interesse mundial nisso, né? Que é o patrimônio histórico da humanidade. Nós temos aí o exemplo, a defesa na Unesco, né? Declinando como uma área da Bahia, né? De preservação para a humanidade. A Constituição garante esta proteção, tá? E ela pode ser feita de ofício, quando o patrimônio pertence já à administração pública. Então ela pode, para preservar este patrimônio, declinar de ofício este tombamento. Pode ser voluntária, ou seja, quando pertence a um particular e o Estado notifica este particular para que em 15 dias se manifeste ou concorde ou se oponha ao tombamento. Esta concordância expressa ou deixar transcorrer o prazo sem qualquer tipo de manifestação, ela é considerada como voluntária. E nós também temos a compulsória, quando a pessoa não deseja, contudo, o IPAN, que é o Instituto de Proteção Histórico-Artístico Nacionais, vem a declinar que aquele patrimônio deve ser preservado, então esta é a chamada compulsória. E quando nós falamos em preservação, significa não mudar as características outrora existentes, para que as futuras gerações possam verificar que naquele momento ocorreu um fato histórico e ele deve ser preservado. O tombamento, ele não é considerado uma desapropriação. Por que não é considerado uma desapropriação? Porque desapropriar significa tirar de alguém um bem. Então ele vem a perder a sua totalidade deste bem. Ele pode até, falando em desapropriação, ele pode vir a perder parte deste bem, mas que torne inviável economicamente o desenvolvimento deste bem, o que caracteriza, e vocês já aprenderam, a chamada desapropriação indireta. A desapropriação, o tombamento, na verdade, ele não altera a propriedade de um bem, ele permanece a propriedade deste bem. O que caracteriza aí, então, uma servidão. No caso, aí, uma servidão para uma comunidade. E esta preservação para esta comunidade não tira o direito deste particular, né, de vender este bem, de alugar este bem, não há problema nenhum. Tá? Contudo, que as suas características primordiais sejam mantidas, tá? Seguindo então aí uma característica de servidão. Para a venda há uma observação. Quando ele está devidamente registrado nas matrículas dos imóveis, deve o IPAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ser notificado para saber se ela tem ou não interesse na compra de referido imóvel.
é uma autarquia, tá? E ela vai exteriorizar ou não essa sua necessidade, sua vontade de comprar este bem ou não. E o tombamento, ele é uma garantia da cidadania, ou seja, de cada um de nós, né? Ele é um instrumento de defesa de uma comunidade. Contra o quê? Contra o excesso, que nós chamamos de uma demanda do capital, né? Aquelas pessoas que têm uma vontade enorme de catar aquele bem, colocar abaixo, né? Demoli-lo e naquele local construir alguma outra coisa. E o tombamento vem justamente a restringir esta possibilidade para quê? Para que esta comunidade, este bairro, permaneça ali a sua história, tá? Contudo, não é só afetado o imóvel que foi tombado, também é afetado a circuncisão, os vizinhos deste imóvel, a circunferência que segue neste imóvel. Por quê? Porque deve ser preservados também os seus vizinhos na hora de construir. Eles não podem construir aí de uma maneira que venha a abafar ou prejudicar o desenvolvimento ou a clareza daquele bem tombado, deixando praticamente inócuo. Tá? Existe um processo judicial que houve um tombamento de uma área de um convento de freiras. E seus vizinhos, um deles, construiu uma academia e que quis pôr ali placas de outdoor com características de pessoas malhando para chamar a atenção da academia. E o IPAM, que é obrigatoriamente um órgão fiscalizador de proteção deste patrimônio, porque se trata de um ato administrativo, e uma de suas obrigações, tá? Que é o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes de seus contratos, é o poder fiscalizatório. E ele ajuizou o processo dizendo que aqueles outdoor, que aquelas fotografias atrapalhavam a visualização daquele convento, modificava, na verdade, para a comunidade, a preservação daquele convento, né? Porque dava uma outra conotação ali perto e ganhou o processo. E o judiciário determinou que fosse retirado, não extinguiu a academia, mas que fosse retirado os outdoor, as fotografias, por quê? Porque estavam atrapalhando o desenvolvimento daquele convento outrora tombado, tá? E por se tratar de uma servidão administrativa, não há aí uma indenização a ser paga para o imóvel tombado. Contudo, já deixando consignado, que o proprietário deste imóvel deve preservá-lo. E se ele modificar sem autorização, se ele vier a demolir, ele paga multas e pesadas inerentes àquele imóvel do qual ele destruiu. Então não é interessante a pessoa que detém um imóvel tombado vir a modificar as características básicas daquele imóvel, tá bom? Muito obrigado a todos.